pessoal. Prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Fernanda. Eu vou ministrar, nesse momento, uma aula de desenho técnico para vocês. Então, o que é um desenho técnico? Desenho técnico é uma representação gráfica de um objeto, de uma área, ou de qualquer coisa que você queira construir ou transpor para uma área. E uma coisa muito importante é que o desenho técnico ele deve transmitir de forma exata tudo aquilo que você quer passar para alguém. Então, uma breve história sobre o desenho. O ser humano, ele tem uma mente gráfica. E com isso, tudo que o ser humano visualiza, ele visualiza com formatos. Quando você conversa com alguém, por exemplo, você fala a bola agora para vocês vão visualizar um círculo, porque já está gravado na nossa mente. E foi uma forma como o ser humano utilizou desde os primórdios da humanidade para se comunicar. E isso repercutiu por todas as outras eras, até chegar ao momento que as pessoas conseguiram formalizar o desenho técnico para estar transmitindo algo que todo mundo possa compreender e entender. Teve os homens das cavernas e teve os egípcios também, que utilizavam desenhos como forma de comunicação. Durante toda a história, a gente veio vários artistas, inclusive o Da Vinci, foi uma das pessoas que mais utilizaram o desenho, mais próximo ao desenho técnico, mas ainda assim tinha traços artísticos. E Monge foi o nosso pai do desenho técnico. Foi ele que desvendou a progressão aritmética e conseguiu construir o plano do desenho em 2D, como a gente chama hoje. E, como eu disse, existem desenhos artísticos e desenhos técnicos. Os desenhos técnicos ele têm normas e padronizações. Por quê? Porque qualquer pessoa que venha pegar aquele desenho, aquela estrutura, ele vai saber ler, ele vai saber o que significa. Por quê? O desenho técnico ele não contém expressões pessoais das pessoas, diferente do artístico, que nele contém o sentimento da pessoa, o ponto de vista da pessoa, as características que a pessoa quer transpor ali. E o desenho técnico não, ele é livre disso. É uma coisa, como o nome bem fala, técnico. Contém o básico, o que tem que ter, e por aí vai. As normas que os desenhos técnicos seguem o padrão é o ISO, que é uma norma internacional. No Brasil, a gente utiliza as normas que são editadas pela BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aqui está uma representação da identificação da BNT, como a gente vai estar lá, todo início de norma, ela vai vir com essa folha de capa, onde vai ter a especificação de tudo que contém nela. A norma mais comumente utilizada para desenho técnico, normalmente não, vamos dizer assim, a norma que padroniza todos os desenhos técnicos, independente dos outros, é a 6492. A BNT surgiu em 1940, justamente com essa intenção de normatizar que o desenho seja algo que todo mundo possa pegar e possa compreender o que está passado por ali. E por que disso, dessa compreensão? Porque são vários profissionais que podem estar envolvidos no desenho técnico. Por quê? Com desenho técnico, a gente pode construir de um edifício a uma peça de um maquinário. Então, quando você constrói um edifício, vai ter um engenheiro elétrico responsável, vai ter uma pessoa da parte da hidráulica, vai ter um engenheiro civil. E se cada um colocasse o seu ponto de vista, o outro poderia não entender. E com a normatização, todos podem constituir aquele documento e mais para frente qualquer um vai poder ler e vai poder compreender e ver as necessidades do que aquilo vai passar. Assim como um engenheiro mecânico e um engenheiro elétrico, eles vão poder construir uma peça que são de áreas afins, mas diferentes ao mesmo tempo, e eles vão saber qual a necessidade, o que aquilo ali quer dizer. Além disso, as normas da ABNT, ela permite que aquele projeto ele seja mais econômico, seja mais rápido, tenha melhor qualidade e segurança.
são algumas normas da BNT que a gente deve seguir quando vai fazer desenhos técnicos, que é NBR 8196, 8402, 8403, 1067, 1068 e 10.582. Então, quando a gente faz um desenho técnico, a gente utiliza geralmente papel sulfite, que ele é o ideal e também é o mais barato no momento. E o papel, ele tem alguns tamanhos variáveis, vai depender do tipo do desenho que você vai querer constituir naquele momento e da escala do projeto também. Aí a gente tem o papel que vai do A0 ao A5. Quando você vai construir um projeto, você vai desenhar o projeto, vai ter normatização para isso. Vai ter a área de desenho, que você vai pôr o desenho, vai ter a areazinha que você vai escrever a legenda, vai ter outra área que você vai botar o cabeçalho e colocar as informações do projeto. A grafia dos projetos, eles têm que seguir esse padrão, a famosa letra de forma, porque é uma letra que todo mundo vai entender. Não é só a grafia, que é uma grafia como se fosse um desenho artístico, tem a sua personalidade, tem os seus traços ali. E já esse tipo de grafia, ela é universal, todo mundo escreve da mesma forma. Logo, entende-se que todo mundo compreende esta grafia. Então, uma das coisas primordiais é que a gente, quando vai constituir uma reta é constituída por infinitos pontos. E os pontos constituem uma reta. E as retas são as estruturas básicas para constituir qualquer início de desenho, até mesmo um ponto, a depender da técnica que você vai usar. Dentro de um desenho técnico, a gente vai encontrar várias linhas diferentes. Nela, ela vai representar coisas diferentes através da linha. Você vai ter linha tracejada, você vai ter traços cheios e grossos, traços finos, tracejados, pontos grossos, pontos finos, e por aí vai. Depende do que você vai estar representando naquele momento, e dentro da norma vai estar lá o tipo de traço que você pode usar para representar aquilo, o que você não pode. Os tracejados são específicos para o que você vai desenhar, vai representar. As achuras também, elas são representativas para tipos específicos de objetos e de lugares que vocês vão desenhar. Para cada uma vai ter uma achura diferente. Escala. Escala é a diferença da dimensão, a representação da dimensão que você vai fazer para aquele objeto. Você pode desenhar um objeto por uma escala maior, por exemplo, uma peça de um carro. Você vai desenhar ele em uma escala maior do que a realidade. Você vai fazer ele maior porque você vai precisar de mais detalhes para mostrar para quem vai construir e por aí vai. Já uma escala de uma casa vai ser da escala do tamanho real para o menor, porque não tem como você desenhar uma escala numa folha de papel sulfite. Desenhar uma planta de uma casa numa folha de um papel sulfite. Você vai passar para um tamanho menor, proporcional à área que você vai fazer. E é importante que todas as folhas de projeto, você apresente a escala ao qual você usou para fazer aquilo. Se foi uma escala maior ou se foi uma escala maior do que o objeto a ser projetado naquele momento. E dentro da técnica de desenho, você vai perceber que tem perspectivas isométricas, é onde você consegue colocar as retas daquele objeto que você está projetando do mesmo tamanho. Olha, angulação, tudo certinho. Aí tem a perspectiva diamétrica, que é onde você projeta a perspectiva frontal do objeto que você está projetando. Tem a cavalera, que já ressalta a vista frontal do objeto, mas mais a parte de angulação. E a projeção ortogonal, que é onde você vai representar todas as faces do objeto e de pontos de vista diferentes também. Então, o que é uma planta baixa? Como eu falei anteriormente, é a representação horizontal de uma construção, de algo que você venha fazer. Na planta baixa, você vai projetar
na planta baixa, você vai projetar as suas ideias para aquele terreno, para aquele local, um parque industrial, enfim. Você vai projetar, vai desenhar tudo conforme as normas e lá vai estar especificando tudo direitinho como deve ser construído. E por que a planta de locação e localização é importante? Porque é ela que vai mostrar como é que vai ser a interação do seu objeto de construção com o local e com o ambiente daquele local. Depois que você faz a planta baixa do que você deseja construir, você também faz a planta de locação e localização, que é a interação da sua construção, pode ser um pavimento, uma casa, uma área industrial, não importa, com o local e ambiente onde ele vai ser construído. Então, é interessante você ter essa interação com o ambiente também de onde vai ser construído. Então, pessoal, nesse vídeo a gente está finalizando, espero que tenha sido a compreensão boa de todo mundo e vamos prosseguir o desenho técnico no próximo vídeo.